Aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender o que são e como utilizar as médias móveis. Então, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Estamos aqui na corretora Binance agora, se você não tem conta nela, usa meu link aí para se cadastrar, que está na descrição, e você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então eu estou no par BTC BRL, estou em TradingView, escala logarítmica, modo automático, vou dar um zoom aqui. Então, para a gente entender, essas daqui já são algumas médias móveis que estão aqui em meu gráfico, mas eu vou te passar primeiro o princípio para depois a gente ir para as estratégias, para a gente entender bem. Então vou deixar aqui em gráfico de linha só para você entender. Então basicamente, o preço ele é composto de uma oscilação, né? Então num dia o Bitcoin está nesse preço, no outro dia ele está nesse preço, no outro dia nesse preço aqui e no outro dia nesse. Então o preço vai oscilando, ó. Vai oscilando, certo? Então ele vai formando uma linhazinha. Então, vamos supor que o preço aqui esteja em 10 reais. Nesse dia aqui, ele estava em 20 reais. Nesse outro dia aqui, o preço estava em 15 reais. E nesse dia aqui, 25 reais, tá? É só um exemplo. Então, se eu colocar uma média móvel simples, e a gente vai falar da exponencial também, mas se eu colocar uma média móvel simples de 2 períodos, o que que significa? Significa que deixa eu até pegar aqui a calculadora, para não passar vergonha, né? Então significa que se eu tenho uma média móvel de 2 períodos, ele vai calcular o preço do Bitcoin nesse momento e o preço anterior para formar uma média. Uma média de 2 períodos, tá? Então é 25 mais 15 dividido por 2 é 20. Então, se eu mandar ele fazer uma média móvel, ele vai fazer uma média móvel aqui, ó. Ele vai gerar um pontinho aqui, certo? E daí, aqui ele também vai somar o 15 com 20, também vai fazer uma média aqui. Aqui ele vai somar o 20 com o 10, vai fazer um outro pontinho, então ele vai fazendo uma linha aqui intermediária em relação ao preço, certo? Agora, se eu pego, por exemplo, uma média móvel de 3 períodos, isso significa que ele vai somar aqui, ele vai somar o 25 com o 15 com o 20, que são esses 3 últimos preços, que vai dar igual a 60. Vai dividir por 3, novamente vai dar 20, que por acaso aqui acabou dando o mesmo resultado, mas daria 20, tá? Se eu pegar uma média de 4 períodos, ele vai pegar esse preço, com esse preço, com esse preço, com esse preço, somar tudo e dividir por 4. Então assim é que é composta a média móvel. Algo que é utilizado, mais utilizado que a média móvel inclusive, é a média móvel exponencial. Então a única diferença da média móvel simples para a exponencial é que a exponencial ela dará maior peso para o preço mais recente. E isso, pelo menos nos meus setups de operação, tende a dar resultados melhores. Então, como que a gente coloca uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial? Vamos voltar aqui para Candles. Vou vir aqui em indicador técnico. Na Binance, em português, é só você digitar média, daí você já acha que a média móvel é essa daqui, a média móvel simples, tá? Então você pode colocar, fazer a configuração, eu cliquei 3 vezes, ele criou 3. Normalmente se usa pelo menos 2 médias móveis e o mais comum é você ver o pessoal utilizando umas 3 médias móveis. Então é uma mais rápida, ou seja, uma média de 7 períodos, 10 períodos, ou até mesmo 50 períodos, por exemplo. Daí uma média intermediária de uns 100 períodos e uma média mais longa, de uns 200 períodos, por exemplo. Claro que isso vai depender do setup, vai depender como a pessoa opera, né? Daí só vem aqui na configuração, a gente coloca 50, ok. Vamos colocar essa daqui 100, ok. E essa daqui 200, ok. Está configurada aqui a média móvel. Só que o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a exponencial. A exponencial você acha pela sigla EMA. Média móvel exponencial. Então 1, 2, 3. Coloquei 3 aqui. Então a primeira eu vou colocar 50, daí que você vai ter que prestar muita atenção na cor.
qual cor que eu coloco? Tanto faz a cor que você coloca, mas o que você tem que ter na cabeça é que você vai ter que colocar isso de uma forma que você vai bater o olho no gráfico e lembrar, pô, essa cor aqui é a média móvel tal, do meu setup. Então, eu costumo utilizar, quando são 4, né, as duas primeiras mais rápidas, eu uso verde e azul. Quando são 3 médias móveis, eu uso a primeira como verde, para lembrar como se fosse um farol de trânsito, entende? Então, é assim que na minha cabeça funciona. A segunda média móvel, que é intermediária, é um amarelo. E a terceira média móvel, que é a mais longa, a de 200, eu coloco um vermelho. Tá? Então, tanto faz a cor. Mas você vai ter que se lembrar exatamente. Ah, eu coloquei duas de 50 períodos. Deixa eu ajustar aqui. A segunda era de 100. Aí, agora deu certinho. Então, a média móvel exponencial dá um maior peso, né? Enfim. E aqui, então, tá de uma forma bem clara que eu consigo entender. Então, se você colocou umas cores que você não tá lembrando bem, cara, fixa, dá um jeito de pensar, ou faz igual eu, cara, é cor de trânsito, entendeu? A média móvel mais rápida é para você andar, é o verde. Para você ir com calma, é o amarelo. E a média móvel de maior relevância, ou seja, que é quando para você parar, é a vermelha, tá? Não que você tenha que fazer isso no trade, é que para mim funciona esse raciocínio, por isso que eu lembro rápido. Eu bato aqui, pau, média vermelha é a mais longa. Verde, azul são as mais curtas. Amarela, sempre a intermediária, entende? Então vamos lá. Como que eu uso as médias móveis dentro de operações? Aliás, quais são as funções das médias móveis? Eu, particularmente, em meus setups, uso as médias móveis para duas funções. A primeira função é identificar a tendência do preço. E para que eu preciso identificar a tendência? Para saber que tipo de operação você vai fazer. Se estamos em alta, né, ou seja, topos e fundos ascendentes e médias móveis, eu explico como que eu identifico a alta. Eu vou comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui, porque eu estou operando a favor da tendência. Eu posso fazer o contrário? Vender aqui para depois comprar aqui? Você pode fazer o que você quiser, mas a possibilidade, a probabilidade de você acertar operando contra a tendência é menor, né? Daí vai do seu setup, vai da sua preparação, vai do seu psicológico. Então, quando a gente está em um momento de queda, nós vendemos primeiro para depois comprar. Vendemos para depois comprar. E assim sucessivamente. E como que as médias nos mostram uma alta e uma baixa? Simples. A média mais longa abaixo, a média intermediária no meio e a média mais curta em cima. Eu que trabalho com 4 médias, fica ainda mais claro isso. Mas nesse caso eu vou utilizar 3. Tem gente que trabalha com 2 médias. Uma média rápida e uma média longa. Daí a pessoa só fala assim, a média longa está embaixo, a média curta, a média rápida, enfim, está em cima. Por consequência, é uma alta, tá? E quando está invertida essa situação, a média mais rápida está embaixo e a média curta e a média longa está em cima, daí é queda, tá? Você pode até ver, olha só, funciona bem. Aqui é o verde, né? A média móvel mais curta tá para baixo. E o vermelho, a média móvel mais longa, de 200 períodos, está para cima. Então é uma baixa e realmente foi baixa. Topos e fundos descendentes, tem nem o que discutir aqui. Daí depois, uma cruzou para outra. Bom sinal. Teve um cruzamento, quase um outro cruzamento, mas está seguindo em alta. Está indo bem. Ok, perfeito. A média móvel intermediária, ela pode trazer mais firmeza na hora de você operar, porque você acaba deixando mais claro que o ativo está em alta, enfim. Porém, ela pode trazer mais ruído, né? Por exemplo, alguém que opera só com 2 médias já teria operado ou se preparado aqui nesse ponto, nesse cruzamento. Alguém que utiliza as duas ia utilizar mais aqui, né? Enfim, média móvel, quanto mais você coloca ou menos, cada setup vai ter suas vantagens, suas desvantagens, seus erros e seus acertos. Então, enquanto um setup com 4 médias móveis, que você trabalha com 4 médias móveis,
você vai ter que ter certinho a média móvel de mais longa, as intermediárias no lugar delas e a mais curta aqui. Agora, se já acontece isso daqui, por exemplo, uma cruza a outra, daí, dependendo do seu setup, você não opera, né? Ou então, se acontece isso também, é uma probabilidade de reversão, mas daí, ainda assim, você não vai operar. Então, depende do seu setup, tá? Agora, uma pessoa que tem médias móveis mais... uma quantidade menor, para ela tá mais clara a situação, só que ela pode estar mais suscetível a erro. Mas também isso daí é muito relativo. Então, a média móvel, ela vai funcionar. Primeira função, indicar a direção do preço, se é alta ou se é baixa. Segunda função, indicar pontos de suporte e resistência. Então, você pode ver que as médias móveis, elas em determinado momento funcionam como suportes e resistências. Então, você vê que ó, o preço foi subindo, pô, bateu aqui, ó, teve uma boa resistência nesse momento. Rompeu, desceu, 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 ó. Segurou aqui de novo, ou seja, funcionou como suporte. Foi, até que desceu com força, mas retornou. Né? Teve esse falso rompimento, mas ó, retornou. Daí, aqui ele respeitou, até que houve um rompimento. E esse rompimento, ele vem com uma sequência larga de candles vermelhos. Segurou, ficou brigando aqui nessa região, até que desceu e voltou acima, enfim. E aqui a gente também tem um exemplo, né? Um padrãozinho de Bart que foi formado aqui, que também teve uma briga nessa região de 100 períodos. Até porque, o que é interessante é que vários traders também utilizam setups similares. Então tem um monte de gente que tem uma média móvel intermediária aqui no meio e ficou brigando nessa região. Ficou comprando, vendendo, fazendo operação aqui nessa região, o que segurou o preço. Agora que você já entendeu as duas funções das médias móveis e o que elas são, vamos falar a respeito de alguns exemplos de operações. Como vai funcionar? Eu tenho que deixar claro, antes de tudo, que você que vai ter que tomar suas decisões. Eu não posso decidir por você, nem posso dizer para você o que você deve fazer. Eu vou passar o que alguns traders fazem durante as suas operações, como eles consideram as médias móveis quando fazem algumas operações, enfim, e como eu faço em alguns momentos. Só que daí a decisão e a responsabilidade, amigão, é toda sua, né? Vamos ser todos adultos aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma média móvel de... Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, beleza. Eu tenho uma média móvel aqui de... Vou colocar das mesmas cores, vai. Uma média móvel verde, uma amarela e uma vermelha. Tá, ok, Marcos. E o preço está oscilando aí. O que eu vou fazer? Então, uma das alternativas para você trabalhar com médias móveis é considerar o rompimento e o retorno para determinadas regiões. Então, eu posso, por exemplo, considerar o seguinte: um candle rompeu aqui, ele abriu aqui, fechou aqui embaixo, e tá, isso em uma tendência de alta e com as médias claramente na posição, tá? Então, uma das opções é essa. Daí o candle ele rompe aqui, logo em seguida tem um candle de retorno para essa região. Então, como que você vai operar? Você faria uma compra no próximo candle com a abertura acima do encerramento desse, obviamente, com um alvo de 1,5 vezes o tamanho desse candle aqui, tá? 1,5 vezes 1,5. Tá? Não tá muito bonito esse aqui, mas deixa eu colocar um pouquinho melhor. Ficou parecendo um S, mas melhor esse do que o anterior. Então, ele entrou aqui. Você vai observar a saída dele. Quando ele rompeu para fora da linha rápida, você vai fazer a compra aqui e vai vender com alvo 1,5 vezes o tamanho desse candle aqui, tá? E daí, onde vai estar o nosso stop? Nosso stop vai estar aqui. Então, se ele subir, ok, você faz a venda aqui. Se ele cair, você vai fazer a venda aqui e vai ser estopado. Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico. A gente tem aqui um exemplo disso, né? Mas e se ele romper lá para a linha de baixo? Também vale. Também vale isso daí.
Porém, o que você tem que levar em consideração? Se ele romper a linha mais lenta, aí você esquece, espera retornar um determinado padrão e volta a operar, tá? Então aqui, vamos pegar desde aqui de trás, ó. Aqui vale? Não vale porque a linha de 200 períodos estava no meio, então você não considera. Agora, aqui cruzou, beleza. Então já está no setup que a gente quer. Vamos observando, ó. Ele flertou aqui, mas não rompeu. Olha aqui, ele rompeu para baixo, mas o que aconteceu? Ele foi buscar lá embaixo, rompeu para baixo da linha intermediária e rompeu para cima. Nesse momento aqui, só para você ter uma ideia, daria uma operação infrutífera. Porque, de fato, teve um candle de rompimento, ele foi lá para baixo, não chegou a tocar de 200. Mas ele voltou, retornou, então a compra teria sido aqui e essa operação teria sido estopada aqui, o tamanho desse candle. Agora, a gente teve aqui esse segundo momento de rompimento que não houve operação porque ele rompeu lá de 200. Mas agora, esse segundo momento aqui, houve uma operação frutífera. Então, a gente fez a compra, ó, o ativo caiu aqui, foi abaixo da linha, mas ok, tá valendo porque ele subiu, não chegou a tocar aqui a de 200, ele subiu, a gente fez a nossa compra aqui, quase foi estopado, mas ó, foi aqui para frente e foi uma operação frutífera, né? Claro que você utilizar o trading stop é a melhor coisa do mundo. Mas assim, esse daqui é só o básico do básico de um exemplo extremamente simplificado. Não é que é para você operar assim, não é que é para você fazer isso. Né? O que você vai fazer? Primeira coisa que você faz quando você vai operar, você vai tirar os indicadores, faz a análise do preço, faz o price action, identifica suporte, resistência, figura gráfica, vê onde são as melhores oportunidades. E daí, depois que você já estabeleceu uma estratégia de operação, tá? Com a estratégia de operação definida e uma decisão pré-tomada, pré-estabelecida, o que você vai fazer? Aí você vai ligar os indicadores para fazer a confirmação da sua operação. É assim que funciona, né? Daí tem gente que vai utilizar aqui o MACD, tem gente que vai utilizar volume. O MACD, então, você opera, por exemplo, no cruzamento. Então, olha só que interessante. Aqui a gente teve um sinal similar ao que eu falei, né? Aliás, de compra, igual ao que eu falei. E justamente nesse momento, houve também o cruzamento do MACD. E estamos em tendência de alta. E aqui ele fez, ó, um movimento de alta, né? Um movimento que parece a formação de um topo e fundo ascendente, certo? Como se nós nesse momento estivéssemos aqui, ó. Entende? Então a gente tem, por exemplo, aqui, primeiro fator, uma alta. Segundo fator, um início de formação de um possível padrão de Bart, tá? Padrão de Bart é isso daqui, parece um Bart Simpson de cabeça para baixo, tá vendo? É isso, tá? Daí você identificou, a gente não tem nenhuma figura gráfica muito clara, ok. Vamos para o indicador, a gente utilizou o MACD, deu cruzamento. Vamos para uma estratégia de médias móveis está apontando alta, beleza. A alta você compra para depois vender. Utilizamos, depois a gente veio e utilizou uma estratégia de compra com base em 3 médias móveis. Também está indicando compra. Aí você pode pensar em fazer a sua compra. Mas é claro que isso daqui é só um exemplo dentre as centenas de milhares de possibilidades que você terá. Não é para você fazer isso que eu estou demonstrando aqui. É só um exemplo de um possível setup. Eu, por exemplo, não uso esse setup aqui, tá? Inclusive tem um treinamento meu completo de criptomoedas com renda passiva e trade também, que tá aí na descrição, mas daqui vai te auxiliar aí você já ir estruturando, fazendo seus testes e observando as possibilidades em torno das médias móveis e o uso delas dentro de um setup, tá certo? Então muito obrigado por ter assistido, pessoal, link da Binance na descrição, se inscreva aí e deixa um like. Até mais.